Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia da Cerveja Nacional, legitimamente brasileira. Santa Catarina é um celeiro de cervejarias, inclusive essa data é em homenagem a um cervejeiro de Canoinhas. Converso agora sobre essa e outras histórias com o empresário do ramo cervejeiro, Giovanni Isense. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Aliás, um grande prazer, porque já veio nos servindo aqui a nós e ao telespectador que pode observar a cerveja enquanto a gente já consegue aguçar outros sentidos ali, né? Agora, vamos começar falando dessa data. 5 de junho não é o Dia Nacional da Cerveja, e sim o Dia da Cerveja Nacional. Perfeito. Ela é instituída por um pessoal adorador de cervejas em homenagem a um catarinense. Que catarinense foi esse? Sr. Lefra. É o cervejeiro mais antigo, falecido ano passado, mas o mais antigo, com a sua fábrica em Canoinhas, né? No Planalto Norte, lá de Santa Catarina. Perfeito. Né? A empresa dele ela foi constituída em 1908 e ela segue o mesmo padrão da época. Ela está na 5ª geração, seguindo a fórmula da família. A né? empresa continua firme e forte. Continua. E ele foi um apreciador aí da cerveja por muitos anos e trouxe para nós e sempre trabalhou com estilos diferentes. O que nós, agora, brasileiros, estamos conhecendo gradativamente desde 95, 96, na criação do Plano Real, quando nós melhoramos o nosso poder aquisitivo, né? Começou, então, a produção de cervejas de uma forma diferente do que estávamos acostumados, né? Que essa produção, a cerveja artesanal, no caso, Sim. em contraponto, como que se chama? A cerveja comercial seria, mas artesanal também sim, é, as né? cervejas comerciais. Na verdade, a cerveja comercial, ela teve no Brasil uma história e uma condição de ser produzida a um custo inferior, usando um produto de menos qualidade. A artesanal, ela traz mais qualidade na sua essência, principalmente no malte e no cereal. Um produto de mais qualidade, de mais concentração. E o que dá um paladar muito mais aguçado no nosso dia a dia, no nosso aproveitamento do produto. Aprendemos a degustar como degusta-se vinhos. Foi isso que aconteceu. Porque o que acontecia, por exemplo, com o seu Lefra era algo trazido pelos imigrantes, que era uma tradição mantida ali. Com o tempo isso foi se perdendo e resgatado, né? Houve um momento em que começou esse resgate de cerveja artesanal, inclusive dentro da casa da rapaziada. O pessoal fazendo cerveja de boa qualidade dentro de casa, participando de concursos. Isso é absolutamente possível e viável, uma pessoa fazer dentro da sua casa uma super micro cervejaria. Sim, o americano, no Brasil sim, nós fizemos isso. A cerveja artesanal ou a cerveja caseira é feita em pequena quantidade. Muitos já vêm desenvolvendo essa habilidade. O americano talvez tenha um minuto, assim, um período um pouco maior do que o nosso de exploração desse prazer em desenvolver a sua própria cerveja. Que é um prazer gastronômico, né? Homens, perfeito. Em geral, né? Eu não conheço uma mulher. O senhor conhece uma mulher que fabrica cerveja? Sim, não. Existe, sim. Diga-se de passagem, em termos de história, a cerveja é tão antiga quanto o vinho. Num período, eu diria, e no início da era cristã, todo o movimento ou todo o processo de produção de cerveja era feito por mulheres. Em 1700, um pouco mais, quando ela começou a ser produzida em série e quase no processo industrial, né, que foi na Revolução, aí sim, a entrada do homem, a entrada de alguns produtos que representaram hoje o que é. Agora, por exemplo, a lei de pureza alemã foi uma lei criada, foi um monarca que criou essa relação, né, ele criou uma regra e a regra veio de uma receita feminina. Diga-se de passagem, né? Muito bem, aí a gente vai aprendendo os meandros do negócio, né? Santa Catarina tem uma rota de cervejarias. São quantas hoje? Olha, eu não sei te precisar de cabeça quantas cervejarias nós temos em Santa Catarina. No Brasil, estima-se algo em torno de 175 cervejarias. Sim. O Vale do Itajaí ali reúne cerca de 20 empresas. Sim. 20 empresas. Eu diria para ti que as artesanais, no sul do país, ela tem uma concentração muito alta, principalmente das artesanais. Em Santa Catarina, como você colocou, no nosso Vale, 20. É uma posição dentro do mercado nacional, ou que é uma posição
ela está à frente desse mercado? Ela está engatinhando, está tentando chegar junto? Eu acho que está à frente. Nós temos outras regiões, sim, com cervejas também de muita qualidade. Ela está à frente, talvez, pela sua origem, né? Europeia na sua essência, e o prazer pelo consumo da cerveja. E isso fez com que alguns empreendedores viessem a desenvolver empresas, buscar experiências externas. Vamos dar um exemplo de uma cervejaria blumenauense, a Eisenbach. Ela, no seu primórdio, né, no seu princípio, ela foi buscar o primeiro mestre cervejeiro alemão. Ela trouxe de lá para cá, trouxe toda a técnica, trouxe todo o conhecimento para ser desenvolvido aqui na nossa região. Hoje já temos profissionais da nossa própria região desenvolvendo produtos extremamente maravilhosos. E as marcas comerciais percebendo esse filão que cresce, né? A gente tem bares específicos para oferecendo esse tipo de cerveja e já abocanhando, comprando algumas marcas, né? Que, por exemplo, é o caso... Acho que em São Paulo também teve uns meninos que ganharam muito dinheiro, acho que com a Devassa, né? Sim, quer dizer, tem histórias dessa produção em casa que viram um sucesso empresarial, né? Viram cases empresariais, sim. É uma tendência, tranquilamente, de mercado. As grandes marcas, elas detêm 98% do mercado. As pequenas, elas vêm surgindo e, na medida que elas surgem, que elas trazem bons produtos, surgem as ofertas para que elas, eventualmente, sejam administradas por um grande grupo. Agora, a cerveja, num todo, eu acredito que ela ganha muito com esse processo. Eu não vejo de forma contrária. Por quê? Uma boa cerveja pode ser apreciada em regiões que até então não seriam ou não iriam pelo poder aquisitivo da empresa, que era menor. Eu acho que nós ganhamos com isso, a presença das grandes, né? Evidente que a cerveja in natura, ela ainda antes da pasteurização, ela tem umas características especiais, né? A durabilidade dela, o frescor, o transporte. Vamos dar um exemplo, a Alemanha. A Alemanha é praticamente normal que uma cerveja não ultrapasse a 50 quilômetros de distância entre a fábrica e o bar de distribuição. Isso é uma regra. Não é uma regra, é uma tendência... É um acordo tácito. Não tácito. Tácito em que sentido? Na qualidade do produto. Quanto menos movimentar, maior a qualidade dele. Quanto menos exposição ao sol, melhor a qualidade. Então, tem uma série de regras que são cumpridas nesse processo que permite mais qualidade para a gente, a hora que a gente está apreciando a cerveja. Então, tem que vir mesmo para Santa Catarina para apreciar o sabor da nossa cerveja. O que tu trouxe aí para nós? Bom, eu trouxe aqui para a gente poder experimentar algumas alternativas de cervejas catarinenses, tá? Eu vou te mostrar aqui, vou te sugerir experimentar essa cerveja aqui, que é uma Amber Lager. É uma cerveja... Amber Lager. Ela é produzida com 4 maltes. Ela tem um teor alcoólico um pouco maior que uma Pilsen, tá? São 6,5 de teor alcoólico. A gente cheira a cerveja como cheira vinho? Com certeza. Você consegue perceber. Dentro desse produto que você está experimentando agora, que ele tem uma característica onde o malte é mais presente, você tem um cheiro de cereal com mais presença. Bom, a cerveja, ela tem que elementos principais? Ela tem o malte? São 4, exclusivamente. O malte, o lúpulo, a água e o fermento. E aí, o lúpulo tem N variedades, o malte também tem N variedades, e aí brinca-se com isso. Perfeito. As cervejas, elas pela história delas, ou pelo processo de fermentação que elas possuem, elas são divididas entre lager e ales, as de baixa fermentação e as de alta fermentação. Isso no sabor dá o quê? Alta fermentação. Pode-se caracterizar ou vai depender? A alta fermentação, ela te dá um aroma mais forte, principalmente, e ela te dá um teor alcoólico maior. São as duas características principais. Tem que saber, né? Para saber qual que eu dou um gole um pouquinho mais a fundo e qual que eu seguro. Perfeito, foi isso que eu fiz contigo. Essa aqui tem um teor alcoólico... menor que as outras que você vai experimentar. Muito obrigada. E a característica dela também é menor com relação à presença dos aromas, tá? Essa aqui, a gente tem o quê? Essa é uma Strong.
É uma cerveja forte. Não, vou te sugerir que você comece por essa. Claro, porque tem que harmonizar a própria prova das cervejas. Exato. São duas cervejas extremamente marcantes, essa que você vai experimentar. Essa é qual? Essa é uma Hauck Beer. É uma cerveja com malte defumado. A hora que você cheirou, você tem a presença do defumado. Forte. Muito forte. Combina, harmoniza muito bem com cervejas, com comidas defumadas. Você vê a presença dela, né? Quando a gente fala de uma artesanal... Nunca tinha provado uma cerveja defumada. Defumada, com malte defumado. Ela é um processo alemão, né? E que é bastante interessante. Poucas são as opções que a gente tem nesse estilo. Tem aqui em Santa Catarina. Essa é feita em Santa Catarina. Que nós estamos experimentando são em Santa Catarina. São produtos que foram desenvolvidos em cima de técnicas, principalmente da escola europeia, né, que é uma tendência muito grande da nossa região. Eu vejo assim, são 4 grandes escolas no mundo. O Brasil, por competência, por amor à cerveja, tem evoluído bastante. E eu acredito que no futuro muito próximo a gente vai ser considerado uma escola. Principalmente porque existem fermentos ou fermentação ou produtos que acrescentam a cerveja que são nossos, que você não vai encontrar em outro lugar, né? Vamos dar um exemplo? Tem cerveja com mandioca, que é uma coisa nossa. Tem cerveja com café, tem cerveja com ingredientes que a gente nem imagina, né? Perfeito. Café até combina, né? Mas o que tem de estranho mais por aí? Rapadura é uma outra essência bastante interessante e é muito nosso. Pitanga. Olha que interessante. Temos cerveja de pitanga e por aí vai. Olha, a gente podia ter feito um programa só para falar de cerveja, né? Nosso tempo já vai chegando ao fim. Eu peço para te explicar a última amostra que tem aqui. Exato, a Strong Gold Ale é uma cerveja extremamente alcoólica, ela tem 9% de teor alcoólico. Ela é da escola belga, ela é extremamente cheirosa. As mulheres gostam, ela é bastante adocicada. Ela é docinha, né? Ela é docinha, é assim, docinha e tem um teor alcoólico enorme e assim vai enganando o bebedor. Uma delícia todas essas cervejas e todas elas catarinenses, né? Sim, a gente é só dar 2 passinhos e pode fazer uma rota. É como você falou, o Vale do Itajaí é rico nessa alternativa. Nós, frequentando aqui todo o nosso litoral, se a gente pegar de norte a sul, de Santa Catarina, a gente tem opção de escolas de cerveja ou cervejarias para poderem ser visitadas. Muito bem, então amanhã aproveitem, é amanhã o dia da cerveja nacional, né? Dia da cerveja. Depois do trabalho. Vou te contar uma coisa interessante. Lá em Blumenau, nós vamos comemorar essa data com um atrativo diferente. Nós vamos estar com chopp azul. Chopp azul? Azul, O que é que tem no chopp azul? O que é que deixa ele azul? A cor azul. É um segredinho, amanhã a gente segredinho? conta. Amanhã a gente conta lá para quem nos visitar. Então tá. Tá. É pra gente deixar bem marcado o dia comemorativo. E onde é que toma o chopp azul? Pois é, amanhã você vai conseguir tomar... Amanhã em Blumenau. Em Blumenau, quem tiver em Blumenau, vá atrás do chopp azul. Na Vila Germânica você vai ter que voltar aqui para me contar o que é o chopp azul. Eu vou trazer para você. Muito obrigada, Giovanni Zenzi, pelas informações. Agradeço também pela amostra aqui, para a gente poder degustar um pouco do produto que se faz aqui em Santa Catarina. Muito bem feito. Obrigada. Não, por isso. Vamos para o intervalo? A gente volta já.